Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler, ou vai começar a ler, a primeira carta do apóstolo João. Não é o Evangelho, é a primeira carta, lá pertinho de Apocalipse, no finalzinho da Bíblia. Nós vamos ler hoje o primeiro capítulo. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O apóstolo João começa a sua carta da mesma maneira, ou de forma muito semelhante, como ele começou a escrever o seu livro. Ele fala do princípio, que o verbo era desde o princípio e ele se manifestou. Ele se manifestou entre nós, e ele pôde ser visto, ele pôde ser apalpado, ele pôde ser contemplado. Ele, o verbo da vida, aquele que dá sentido, significado, que dá origem a todas as coisas, ele se manifestou. E é ele quem o apóstolo João está anunciando. E por que ele faz esse anúncio? Para que os crentes possam ter comunhão, né? Para que mantenham a comunhão com os apóstolos, e a comunhão é com o Pai, com o Filho, e essa comunhão produz uma alegria completa. Ele segue dizendo que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Quando ele fala isso, ele está se referindo à santidade absoluta de Deus. Não há treva, não há qualquer pecado, não há qualquer sombra de engano, de mentira, de imoralidade, de injustiça, nada. Ele é luz, ele é absolutamente puro, santo, justo. E se nós andarmos na luz, se caminharmos pelo caminho guiado por seus mandamentos, nós estaremos andando na luz também, então manteremos comunhão com ele e uns com os outros também. E aí ele segue dizendo que por mais que nós andemos na luz, nós não podemos dizer que não temos pecado, que não cometemos pecado, porque nesse momento presente nós ainda somos influenciados, somos quebrados realmente pelo pecado, então não há como nós dizermos que não temos pecado. Então nesse caminho da luz, que somos chamados a andar por ele, nós precisamos confessar que somos pecadores e assim seremos perdoados e purificados pelo Senhor. Creio que é basicamente isto que este primeiro capítulo está nos dizendo, em resumo, e amanhã a gente continua a nossa leitura, ok? Até amanhã então.